Se você fizer uma análise, chega uma hora que você começa a inserir mais produtos e a venda de produtos cai. Ou seja, é um momento que a equipe não sabe mais lidar com aquela complexidade toda. E isso acontece em quase todas as empresas. Então essa curva de saturação de mix ela tem que ser respeitada. Porque você lança produtos, muitas vezes, e você não tira produtos de linha, você vai fazer um acúmulo que chega uma hora que o cara não sabe lidar com isso. A maioria das empresas que a gente já atuou, elas reduziram mix e venderam mais mix e venderam mais volume. O processo de você ter um mix maior, seja de produtos, seja de serviços, altera a função do vendedor. O que significa que muitas vezes gente que tinha um perfil e que estava muito bem e adequado para uma situação, já começou a se complicar, porque eu criei complexidade. Note que a gestão de uma equipe que vende mix simples é também simples. Uma gestão de uma equipe que vende mix maior, mais complexo, também é mais complexo. O gestor, a gestora conseguiu fazer essa evolução? Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um seu nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. O assunto de hoje é bem interessante, algo que com certeza muita gente vai ficar pensando, é claramente sintoma de uma série de coisas que estão acontecendo no mundo, que é eu lanço muito e vendo pouco. Quando a empresa quer acelerar, quer começar a ter mais resultados, aí começa a lançar produtos, serviço, né? Vamos acelerar, vamos mostrar mais coisa, vamos ter mais mix, e aí depois começa a ter uma série de problemas. Por um lado, tem coisa muito boa, né? Uma força positiva acontecendo, por outro lado, começa a ter pontos de ruptura interno, externo, e tem que ter todo um repensar aí. Antes da gente, então, falar sobre lanço muito e vendo pouco, eu queria mandar um abraço especial. Estava até comentando para o Marcelo. Eu estive em Curitiba na semana passada para a gente fazer a convenção da Venda Mais. Encontrei no clube, no domingo à tarde, estava voltando da academia, meu primo, Juan Carlos. E o Juan Carlos falou, Raul, eu escuto o podcast de vocês. Não, né? Eu falei, então é você, né? Até brincando assim, descobrimos quem é que, né, aquela pessoa que escuta o podcast. Então, Juanca, super abração para você, super companheiro de pádel. O Juanca foi meu primeiro parceiro e, toda vez que a gente senta, a gente dá muita risada. É primo daqueles que a gente, né, cresceu junto, se viu pequeno, se vê grande agora. Hoje está gestor de uma family office, viaja muito e quando viaja escuta a gente. E o que é legal, Marcelo, que ele veio, na verdade, descobriu o nosso podcast porque no Spotify recomendou, porque ele escuta 2 outros podcasts super importantes. Um é do Dan Cole, que é um redator, mas assim, daqueles muito cabeça, muito filosófico, tipo, os textos dele são muito legais. E o outro que eu gosto muito, que chama School of Greatness, que é do Lewis House. E o Lewis House só chama gente que faz coisas diferentes e School of Greatness, por si só, já é um super nome, né? Olha que legal, né? O School of Greatness como conceito, né? A escola para você melhorar, assim, muito ligado com o que a gente faz aqui na Venda Mais. Mas então, abraço para o Juan Carlos. Para quem quiser, também acompanhe o School of Greatness. Se você gosta de inglês, quer praticar o inglês, acho que o podcast é uma forma muito interessante de você praticar fora de hora, né? Mas se quiser outras referências, entre em contato, porque a gente gosta muito, mas achei muito legal o Spotify colocar a gente nessa mesma categoria, né? Então, tipo, estamos lá super qualificado, e você que está nos vendo, nos ouvindo, é responsável por isso. Na verdade, mais do que nossa qualificação é a sua, né? Do tipo, que filtra e que usa bem o seu tempo. Então, muito obrigado pela audiência, e hoje, então, vamos já conectar aqui com o assunto que é lanço muito e vendo pouco. Marcelo. Em primeiro lugar, é prazer falar com você. É prazer estar com todos vocês que nos ouvem e nos veem aqui no podcast Venda Mais. Muito mais nos ouvem do que nos veem no podcast Venda Mais. E esse é um assunto super importante, porque eu tenho percebido isso acontecer muito nas empresas, né? Esses dias a gente estava numa convenção de vendas e a empresa estava lançando 100 novos produtos em 2026. 100. Então imagina só que você tem uma estrutura comercial, no caso deles com vendedores, representantes comerciais, que tem que absorver a lógica de vender 100 novos produtos nesse ano de 2026.
Então isso é muito impactante e muitas vezes a empresa está muito focada em lançar, e isso é super positivo, mas ela não pensa exatamente na cadeia que tem a partir do momento que ela lança e que tem que absorver esses produtos. Então isso é um grande desafio, é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast. E a segunda coisa é, ontem eu estava numa palestra numa empresa que me falou um número impressionante. 32% da venda de 2025 veio de produtos que foram lançados em 2025. Olha só, a pressão que existe sobre isso. Se ela não lançasse esses novos produtos, quem sabe ela um outro produto vai ficar com uma parte disso, mas 32% do faturamento dela veio de produtos que foram lançados em 2025. Ou seja, são números cada vez mais impressionantes e a gente entende essa obsessão por lançar produto. As empresas lançam produto porque elas estão querendo recuperar margem, porque elas estão querendo se manter atualizadas no mercado e estão querendo transferir também a possibilidade dos clientes deles ganharem mais margem vendendo ou usando os produtos que eles têm. Mas a gente precisa pensar na engenharia desse processo todo, porque senão a gente vai ficar lançando produto e não tendo resultado com os produtos que nós lançamos, né? E aí a gente gera uma grande frustração. Então a gente precisa pensar na combinação de canais e tantas outras coisas que nós vamos falar aqui no podcast hoje, né? Você sabe que isso me lembra algumas coisas. Eu fui fazendo anotações aqui, até para a gente comentar, mas duas coisas acho que são importantes aqui. A 3M, há muitos anos atrás, eu assisti uma palestra e eles tinham um indicador, que era um KPI deles super importante, que é quanto do nosso faturamento veio de produtos que foram lançados no último ano e nos últimos 5 anos. Eles tinham uma meta para isso. Então, o que eu acho muito interessante é que isso já meio que institucionaliza o lançamento. Eu tenho um problema quando é assim, tem o dono, a dona, o sócio, a sócia, que naturalmente são mais visionários, é por isso que estão à frente do negócio, e eles estão num ritmo diferente do ritmo da equipe. Porque lançar produto, para o pessoal de serviço, a lógica é a mesma, mas alguns produtos são mais fáceis de lançar, porque não demandam muito a pesquisa, não tem um tempo de maturação, não tem teste de mercado. Muitas vezes eu já vi, né, teve clientes nossos que foi uma feira na China, descobriu lá um fornecedor de alguma coisa, voltou e contou para a equipe, abrimos um negócio novo, ou abrimos uma frente nova, ou agora temos esse produto para vender. Aí é uma surpresa para todo mundo. Ou seja, não é uma coisa planejada, organizada. O Jim Collins, e a gente sempre fala sobre ele, e a gente já citou esse caso aqui, tem o conceito da marcha de 20 milhas. Certo? Então, estamos marchando e vamos ter cadência e consistência nessa marcha. Quando eu fico o tempo inteiro tendo arroubos, assim, do tipo assim, uau, super iniciativas, de que agora nós vamos lançar todos esses produtos, você cria um momento que é um momento meio jiboia. Comeu uma vaca, lançou 30, 400 produtos, seja lá quantos forem, tem aquele momento onde a equipe de vendas está no momento jiboia. Agora, como é que eu... Os clientes também têm isso, né? E você vê que o que mais me incomoda nesse processo é que ele não está cadenciado. Então é quase como se eu tivesse uma corda, e é aquela história do carro puxando outro carro, eu tenho uma corda, ele em vez de ir tranquilo, e a corda está esticada, mas os dois estão andando juntos, não. Eu crio um momento de tensão ali, onde de um lado tinha uma parte da empresa muito acelerada, esticando muita corda, e a outra parte da empresa não teve tempo de se ajustar. Então o que acontece é que eu vou lidar com os problemas desse arranque de um lado, e eu estou sempre atrasado. Tem partes da empresa que estão sempre atrasados, porque não tiveram tempo para fazer o ajuste. Ou foram lentos em fazer o ajuste, mas eu não trabalhei isso de maneira organizada. Significa que eu posso até ter um sucesso de curto prazo, alguns desses produtos podem vender bem, mas eu sei que eu criei uma bomba relógio. Lá na frente eu vou ter problemas que podem ser de descasamento de fluxo de caixa, que podem ser de logística, que pode ser, tem uma série de coisas que podem acontecer. Então, meu primeiro ponto de alerta não é em relação à aceleração, essa questão do tipo, vamos crescer, vamos para frente, vamos lançar. A questão não é essa. A questão é que se eu faço isso de maneira desorganizada, tenho sucesso de curto prazo e a médio e longo prazo cria um problema enorme, que às vezes posso até ir para trás. E você vai ver muitas vezes, o Marcelo tem um gráfico que ele gosta de usar nas palestras dele, que também é do Jim Collins, mas de outro livro, que é Por que os Grandes Caem. Né? E os 3 primeiros estágios da queda são de crescimento.
E aí, uma das coisas que tem lá, e o Jim Collins é bem claro em relação a isso, é a busca desordenada do crescimento. Então, vamos colocar isso como ponto focal para mim, porque acho que é uma das prioridades. Marcelo. Tem um termo que eu gosto de usar muito, né? Você já ouviu bastante isso, que é o que eu chamo de curva de saturação de mix, né? Se você fizer uma análise, chega uma hora que você começa a inserir mais produtos e a venda de produtos cai. Ou seja, é um momento que a equipe não sabe mais lidar com aquela complexidade toda. E isso acontece em quase todas as empresas. Então essa curva de saturação de mix ela tem que ser respeitada. Porque você lança produtos, muitas vezes, e você não tira produtos de linha, você vai fazer um acúmulo que chega uma hora que o cara não sabe lidar com isso. Não tem tecnologia que faça ajudar a sua equipe de campo ou até a sua venda online sobreviver, a venda online um pouco melhor, mas sobreviver a tanto lançamento de produto. Então você lança produto e tira produto. Então você tem que tomar muito cuidado com essa curva de saturação de mix. A maioria das empresas que a gente já atuou, elas reduziram mix e venderam mais volume. Que loucura isso, né? Isso significa que você tem uma agressividade muito grande de retirada de produtos de linha e de inserção de novos produtos de linha. Então chega uma hora que você decide. Você fala assim, cara, eu vou ter 300 SKUs. E eu tenho uma estrutura pronta para 300 SKUs. Se eu quiser ter 400 SKUs, eu preciso repensar minha estrutura, porque funcionou bem com 300 SKUs. Muitos e muitos clientes que nós já passamos, a retirada de SKUs teve resultados extraordinários. Mas não quer dizer que parou de lançar, só que você começou a limpar lá embaixo os SKUs que não vendia, que todo mundo vai gritar, falar, pô, esse produto não vende. Então, se você não quer ter problema com a curva de saturação de mix, você tem que ser agressivo no lançamento, mas também ser agressivo na retirada de produtos. Ou tomar outras decisões, né? Ou tomar outras decisões para falar assim, cara, como é que eu consigo reverter esse processo? Né? Uma decisão é, vou segmentar a equipe, que é uma decisão super complexa, né? Que as empresas, elas sofrem muito para fazer, porque eu tenho um contrato com o meu vendedor ou com o meu representante comercial de que a região é dele, e de repente eu vou ter que colocar mais um vendedor lá naquela região. Você não precisa fazer essa virada do dia para a noite. Mas, por exemplo, uma região onde saiu um vendedor, você pode e deve fazer teste para pegar aquela região que saiu um vendedor e falar assim, vou colocar um para cada linha de produto aqui dentro. Ou um para cada grupo de produtos aqui dentro. Vou segmentar. Pode segmentar canal ou pode segmentar por mix de produto. Então você vai fazendo testes. E você vai inserindo em regiões e você vai medindo a sua verdade. Fala, cara, eu vendo em média 20 SKUs por cliente, quando eu coloquei 2 caras, eu estou vendendo 50 SKUs por cliente. Não precisa nem falar, você já está tomada a decisão. Então é importante que você tenha um processo de teste, de segmentação da equipe, para ver como é que esse cara vai vender mais ou menos. Outra opção é você segmentar não só a equipe, mas segmentar canal. Então, por exemplo, assim, cara, esses produtos aqui eu vendo só no canal online, esses produtos aqui eu vendo para a minha equipe comercial e para clientes que muitas vezes também vão colocar lá no online. Então é você criar segmentações para que você tenha controle, porque se você não tiver controle, vai virando uma massa amorfa de produtos, né, que o cliente não entende, a equipe não entende, e chega uma hora que acontece aquela tragédia. Você para de lançar, porque você não está conseguindo dar vazão para os produtos. Você lança, seu estoque começa a encher de produtos que não giram, e aí você retrai. Retrai porque muitas vezes você não tem coragem de tomar decisões que são impopulares, muitas vezes, que são difíceis de tomar, mas que você pode até não tomar, mas não testar não faz parte do jogo. Você tem que testar essas soluções para você tentar ter mais resultado com a venda de mix e canalizar esses produtos novos que você está lançando, porque não é só o custo de lançar, é o custo de lançar e não vender. Então, às vezes, segmentar vai fazer isso valer muito a pena. Você sabe que uma vez eu estava trabalhando com um banco e os gerentes tinham, acho que 15 metas de produtos. E aí eu falei, de verdade mesmo, de verdade, honestamente, aqui entre nós, como que a gente está lidando com isso no dia a dia? E os caras disseram, bom, primeiro são as que realmente o meu chefe está me pressionando. Segundo é as que estavam em campanha e terceiro é o que dava. Então, se você somava das 15 grandes metas, 3, de verdade, estavam recebendo mais atenção. As outras 12 era só para dizer que tinha e estavam atrapalhando. E porque quando você vai lançando produto ou serviço e você vai empilhando meta para o vendedor, isso é um desgaste, porque a gente tem tantas horas do dia, tanto de energia, tanto de foco, uma carteira de clientes. Claramente o que acontece é que o próprio vendedor passa a filtrar e a decidir o que é prioridade.
Então a empresa está, de um lado, com uma estratégia de ampliação, e né, quase como se estivesse aumentando, né, uma boca de um funil, assim, do tipo, eu tô aumentando o leque de opções, e o vendedor está recebendo essa informação e está dizendo isso aqui é demais, eu preciso filtrar. Então a empresa está atacando em leque e o vendedor está defendendo em funil. Aquela, né, do tipo a velha brincadeira do futebol, ataca em leque e defende em funil. Mas isso que está acontecendo, a empresa está abrindo e o vendedor está dizendo, gente, isso aqui é demais. É igual de Pareto. Tem uma ferramenta que eu gosto muito de usar, adoro matriz 2x2, mas é volume e margem. Então eu vou ter produtos de volume, né, ou com potencial de volume baixo, pode ser médio, pode ser alto, e depois eu tenho uma margem que pode ser baixa, média e alta também. Eu tenho 9 quadrantes ali. Quando eu começo a organizar dessa forma, primeiro eu tenho que pegar meu mix atual. Onde que a gente está aqui? O que tem alto volume, o que tem alta margem, o que tem baixo volume, né? Então vou separando. Vou fazer um lançamento. Aonde este lançamento está enquadrado? Por que a gente está lançando? Tem que ter uma lógica por trás dele. Não é simplesmente do tipo, vamos lançar 18 produtos, 15 produtos, 3 serviços. Não interessa. Qual é a lógica? Porque se eu tenho uma matriz dessas organizada, eu vou começar a dizer aqui tem lacuna, aqui tem espaço em branco. Então tem uma lógica. Inclusive, quando você for transmitir isso para a equipe de vendas, tá claro por que temos isso, porque senão começa a vir simplesmente temos mais uma coisa para vender, apareceu mais uma meta, apareceu mais uma exigência, né? Então, por um lado parece muito bom, mas se não está dentro de uma lógica, não está dentro da estratégia, não tem muito porquê. Quando você começa a organizar isso, você vai ver que a empresa muitas vezes está concentrada em algumas áreas. Então, a gente tem muita coisa de alto volume e baixa margem. Vamos fazer lançamentos? Vamos direcionar. Para onde que a gente quer direcionar? Ou eu tenho uma equipe de vendas e eu começo a fazer relatório que eu posso fazer, chegar no final do mês e dizer, tá aqui, o que aconteceu? Cara, tá vendendo que tipo de produto ou que tipo de serviço? É muito volume? Porque note que começa a ter também tendência do vendedor dentro da carteira a ter um perfil de cliente, um perfil de compra, um histórico de compras. E aí o que acontece é que você faz lançamentos e se poderia direcionar melhor. Como o Marcelo estava falando, eu poderia ter um lançamento indo para toda a equipe de vendas, eu poderia separar a equipe de vendas, eu poderia criar um outro canal de vendas que dá apoio à equipe de vendas. Então, este produto não é para a equipe de vendas, é para o apoio, é para um pós-venda, para uma central de inteligência, para um call center, certo? Que vai fazer um apoio. Isso aqui pode ir para online. Depois você vai ter que discutir como é a remuneração, porque sempre tem esse debate, né? O vendedor quer receber comissão sobre uma venda que foi feita na carteira. Mas note que, se eu der um passo para trás, eu tenho uma matriz que é muito fácil de organizar meus pensamentos e dizer por que isso aqui surge. Antes de mais nada, qual que é o reason why deste lançamento? Onde que ele encaixa? E veja que isso também começa a criar meio que um processo, uma metodologia interna que é da empresa. Não é simplesmente alguém teve uma ideia brilhante, estava fazendo uma viagem ou decidiu o que tinha que fazer. Não, temos uma lógica em relação a isso. Note que a própria busca começa a ser direcionada. Temos um quadrante que está com uma lacuna. Claramente está faltando, isso aqui está com um problema. Ok, então todo mundo agora está direcionado em relação àquilo. Não é lançamento, tipo espalha-chumbo. Vamos ver o que acontece para todo. Não. É aqui este ponto específico. Então, note também que a gente não está dizendo não cresça, não seja. Não é isso. Seja, mas seja inteligente nesse crescimento. Seja um agressivo, inteligente e direcionado. A estratégia é muito, muito importante. E quando você define essa estratégia corretamente, ela começa a desdobrar dentro da empresa. Porque todo mundo está vendo o que está acontecendo, todo mundo entende o processo, inclusive os outros departamentos que não são comercial. Eu tenho uma história muito interessante para contar para a equipe de vendas, é por isso que nós estamos lançando, mas para a equipe interna, eu estou dizendo, atenção que isso está acontecendo. Estamos cobrindo essa lacuna, isso aqui é importante, você está preparado? O que você precisa? Certo? Então, de novo, matriz 2x2, não são 3x3, se você quiser, você organiza e você coloca volume de um lado, margem do outro, faz esse cruzamento. Primeiro, fotografa teu mix atual, veja pontos fortes e fracos, veja onde está a lacuna, e aí você começa a entender a necessidade de ter lançamentos. Inclusive, quando você faz isso, não tem como não ter lançamento, porque você começa a dizer, cara, precisamos cobrir isso aqui não está certo, e aí você começa a fazer uma limpeza do mix que nem o Marcelo está falando. Não é só colocar mais coisa dentro, é tirar também, é fazer coisas que já não estão dando mais resultado. E você vai ver que as coisas que não estão dando resultado vão estar claramente marcadas nessa matriz 2x2. Porque ou elas têm volume muito baixo, ou elas não têm margem, ou pior, que é o pântano total.
coisas com baixa margem e baixo volume e que estão lá dando um monte de trabalho. Essas, quando você limpa, você cria novas categorias, novo espaço. Isso é importante fazer. Marcelo. Não, é exatamente isso. Ó. Então você veja que é tudo uma complexidade, né? E aqui eu vou colocar mais 2 pontos de complexidade, né? O primeiro ponto de importância é o seguinte: é humanamente impossível fazer. E 3 pontos. É humanamente impossível fazer isso sem tecnologia. Se o seu software não tem um processo preditivo de oferta de produtos para o cliente, cara, na cabeça só não vai fazer. Então, a gente precisa pensar se o sistema ajuda a nossa equipe, né? E também, às vezes, nesse momento, você fala, cara, eu preciso repensar esse negócio aqui. Eu falo muito isso. Ninguém mais. Antigamente você casava com o sistema e ficava a vida inteira com ele. Hoje em dia você vai buscando o sistema para o momento que a sua empresa vive. Sei da dor de cabeça que dá resolver isso. O segundo ponto é como o marketing pode ajudar nesse processo. Temos um podcast lá atrás que a gente gravou sobre isso, a importância do marketing cada vez maior dentro do processo comercial. Porque o marketing ele começa a ter uma função de fazer a informação chegar no cliente antes mesmo do vendedor chegar no cliente. E aí o marketing tem que se virar com isso. Também ter tecnologia para mandar informação, para conectar para rede social, para lançamento de produto, para que perfil de cliente é. Então, o marketing passa a ter uma importância muito grande dentro desse processo comercial. E a gente precisa levar isso a sério. Porque quando você lança muitos produtos, só a equipe comercial não dá conta. E não é falar uma vez. Né? Desde os tempos que eu fiz SPM, a saudosa SPM que eu visitei semana passada, desde os tempos que eu fiz SPM, eu lembro que falava o seguinte: um cara para tomar uma decisão precisa de 8 impactos. Lá atrás falava isso. Imagina hoje com a quantidade de impactos que ele tem. Então, se lá atrás ele precisava de 8 impactos, agora ele precisa de 500 mil impactos, né? Então não adianta só o vendedor chegar uma vez e falar, lançamos esse produto. É o vendedor falar, é o marketing falar, é tudo, mídia social falar, é tudo ao mesmo tempo. É você ter uma estrutura de merchandising que dê suporte, que também fale sobre o produto, que vá lá e faça a degustação do produto. É todo um ecossistema acontecendo para que esse lançamento chegue lá na ponta, certo? E o terceiro ponto, né? 3 pontos aqui, depois a gente vê, tecnologia, marketing, e o terceiro ponto, como você capacita a sua equipe com esse lançamento. Porque não adianta, como o Raul falou, você chegar na convenção de venda e lançar 50 produtos, não vai absorver. Como você tem um processo de assim, tenho reunião de vendas toda semana com a minha equipe. Aquela reunião de vendas deveria ter um cantinho dela que é para falar do produto novo que está sendo lançado. Alguém do marketing, o treinamento e desenvolvimento venha para falar sobre o produto novo que está sendo lançado. A gente, inclusive, monta esses processos, essas lógicas nas empresas, nossa parte de capacitação comercial. Então, assim, tudo isso tem que convergir para esse processo de mais venda de mix. Então com frequência eu falo com o cliente, não depende só o vendedor falar, que tecnologia eu tenho para ajudar o vendedor nesse processo, e muitas vezes para ter um e-commerce B2B, por exemplo, que eu estimulo o cliente aquele produto especificamente comprar por um e-commerce B2B, que também já é fato das empresas. A gente também ajuda muito as empresas a implantarem esse tipo de solução integrada lá dentro. E o terceiro ponto é como eu capacito a minha equipe para vender, porque se eu não capacitar a equipe, o resultado não vem. Perfeito. Comentários em relação a isso de coisas que eu estava anotando. Primeiro, o mix grande de venda tende a uma venda transacional, porque o vendedor não consegue fazer uma venda consultiva de verdade com um mix enorme. Quando você tem um mix menor, a venda consultiva faz muito sucesso. Eu entro em contato com o cliente, faço algumas perguntas de qualificação, vou entender um pouco melhor a situação, e aí dentro do meu mix, pode ser de produto ou serviço, eu recomendo soluções. Quando eu começo a ampliar muito o meu mix, eu tenho quase que um catálogo, já não tem mais venda consultiva, é venda transacional. Às vezes vai ser na primeira venda, e aí então vou entrar, alguns produtos de entrada, o cliente pediu, ou eu estou especificamente tentando entrar usando algum produto para depois entrar lá e fazer uma ampliação de mix, ou eu tenho uma recompra, e veja que já começa a ter lógicas diferentes. Eu tenho um cliente que está comprando X, compra todos os meses, compra regularmente, e agora eu tenho X produtos novos para vender. Como que eu vou fazer isso? Se eu não qualificar minha equipe para fazer isso, cada um dos vendedores vai fazer de um jeito, num volume, numa intensidade, numa frequência, com uma prioridade, né? Se vai ser prioridade ou não. E note que é uma coisa simples, o cliente já está comprando. Você já tem novos produtos. Como que isso está sendo feito? Está sendo feito de maneira coordenada? Marketing está alinhado com isso, certo? Segunda coisa que eu tenho que entender, quantidade não é qualidade. Então, a gente viu, eu vou fazer uma analogia, acho que vai ficar mais fácil de entender. Quando começou a surgir e-mail, você mandava um e-mail por semana. Aí todo mundo começou a mandar mais e-mail, então você começou a mandar um e-mail por dia. Daqui a pouco está todo mundo saturado e as empresas começaram a dizer, espera aí,
eu estou sumindo no meio dessa confusão toda, o que eu vou fazer? Eu vou mandar mais, certo? Postagem no Instagram, postagem no Facebook, é a mesma coisa. Você postava uma vez a cada 3 dias, aí foi uma vez por dia, aí é 5... Ou seja, quando está muita gritaria, o pessoal muitas vezes acha, vou gritar mais. Então tá todo mundo lançando produto, o que eu vou fazer? Também vou lançar mais produto e eu entro na gritaria também. Não adianta fazer só isso. O seu... Veja que você tem que, de novo, olhar. Se eu vou fazer isso, eu tenho que entrar de uma maneira muito inteligente e muito seletiva. Minha equipe tem que estar muito alinhada com isso. A minha equipe de vendas não pode ser surpreendida por um lançamento. Eu gosto de contar, uma vez estava dando uma palestra numa convenção de vendas, o pessoal do marketing fechou a sala, que a equipe de vendas não podia entrar, porque queriam surpreender com... Eu falei, mas como que você vai surpreender? A equipe de vendas não foram nem envolvidos no processo? Não, vendas não participa do processo. Eu digo, tá errado. São eles que vão vender, são eles que vão falar com o cliente, são eles que têm o feedback. O pessoal do marketing está o quê? Recebendo formulário, né, de pesquisa, pesquisa de satisfação, etc. A equipe de vendas está na frente do cliente, falando com ele, ouvindo ele, né? Então você tem que envolver. Então, quantidade e qualidade, você tem que começar a dizer, talvez seja muito mais inteligente fazer um pouquinho menos de lançamento, ou usar os lançamentos como laboratório e ser rápido no ajuste, entender que esse filtro é super importante. Porque senão o que acontece é o seguinte, note que o processo de você ter um mix maior, seja de produtos, seja de serviços, altera a função do vendedor. O que significa que muitas vezes gente que tinha um perfil e que estava muito bem e adequado para uma situação, já começou a se complicar, porque eu criei complexidade. Note que a gestão de uma equipe que vem de mix simples é também simples. Uma gestão de uma equipe que vem de mix maior, mais complexo, também é mais complexo. O gestor, a gestora conseguiu fazer essa evolução, fomos crescendo. Aquela história do No Man's Land, eu faturava 1 milhão, é um tipo de processo, um tipo de pessoa, um tipo de empresa. Faturamos 5 milhões, agora é outro processo, outro processo. Quem que está conseguindo evoluir nesse crescimento, nessa jornada? Porque senão o que acontece, de novo, eu vou ter um lado da empresa super agressivo, super acelerado. Outro dia eu estava vendo, Marcelo, um filme sobre, era Ferrari versus Ford, e eu estava vendo a mudança no pit stop, de como que era. Era muito interessante, porque o piloto estava a 1.000 por hora, às vezes o pessoal do cockpit estava batendo papo, tomando café, não sei o que, dizendo, não, meu amigo, você chega e, todo mundo tem que estar no mesmo pique. Se você pega algumas áreas da empresa que estão num pique separado, e aí você tem um financeiro que está demorando 10 dias para tirar um relatório, você diz, gente, isso aí 10 anos atrás dava para aceitar, agora não dá mais. Como é que eu vou fazer análise de algumas coisas se eu estou analisando fechamento de mês, 10 dias depois, quer dizer, já estou na metade no mês seguinte e eu estou analisando os 30 dias que passaram, vou fazer um ajuste, quando é que eu vou fazer um ajuste daqui ou mais 30 dias? Quer dizer, do tipo assim, nota que é quase como se estivesse pilotando um transatlântico, você precisa ter agilidade nesse processo. Então, quando o Marcelo para fazer, não dá para fazer assim tecnologia, pare para ver o que eu estou pegando, velocidade, certo? Eu estou acelerando o processo, não só de lançamento, mas de análise de resultados, de tomada de decisão, de arrumar o curso. Como o marketing pode ajudar? O marketing está vindo para reforçar, certo? Mas, de novo, eu estou criando pontos de reforço do mesmo recado. Porque se o marketing está falando uma coisa e vendas está... Eu estou criando aí uma ruptura, um desalinhamento que faz com que o processo fique mais moroso, mais lento, e, de novo, eu estou jogando para a equipe de vendas uma responsabilidade que é de corrigir algo que, no fundo, já deveria estar sendo alinhado anteriormente. Eu quero que a equipe execute de maneira mais solta e mais livre. E, para terminar a capacitação, para colocar em prática com competência o que a gente está pedindo. Note que se eu aumento a complexidade da tarefa e deixo para cada membro da minha equipe gerenciar da sua forma esta complexidade, eu naturalmente vou ter ineficiência. Eu tenho uma equipe, certo, de 40 a 50 pessoas, estou dizendo, atenção, lancei esses produtos e eu não capacitei para lidar com isso. Eu sei o que vai acontecer. Uma salada, certo, de gente fazendo isso muito bem e gente fazendo muito, muito mal. E aí eu vou ter um problema de gestão. Mas note que isso poderia ter sido evitado e poderia ter sido muito melhor trabalhado. Marcelo. Eu acho que a gente já falou tanta coisa aqui, Raul, que eu acho que a gente tem que deixar agora o pessoal refletir um pouco sobre esse processo de venda de mix.
E esse desafio que as empresas estão enfrentando. E se sua empresa não está lançando muito produto, ela fica esperta, porque tem que lançar novos produtos, novas soluções, novos serviços, tem que ser inquieto nisso. Então, mais do que um alerta para como agir quando lançar, lance, porque o mercado está pressionado e quando você lança, você consegue resgatar margem, você consegue fazer um monte de coisas que depende de você estar muito ativo. E muitas empresas ainda estão negligenciando esse processo de P&D, de desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de novas soluções. Isso não pode ser deixado em segundo plano. Então, se você não está lançando, lance, e se você está lançando e tem problemas e desafios, é isso que você pode fazer. E a gente, como o Raul sempre fala, nós podemos ajudar você dentro desse processo, porque a gente está super acostumado com isso, a gente fala aqui coisas que a gente vive no dia a dia e que a gente pode levar para a sua empresa soluções para que você fique mais agressivo nesse processo. Podemos ajudar você com o diagnóstico, para você entender melhor, fazer um raio-x dessa situação. Podemos ajudar com o desenho de processos, para fazer com que a coisa flua melhor. Podemos fazer um trabalho com outras áreas da equipe e fazer essa coordenação na nossa área de vendas, mas vendas precisa do suporte de todo mundo, a empresa toda tem que estar vendendo. Podemos ajudar com capacitação e treinamento. Podemos dar consultoria do projeto completo, então várias formas, muita experiência, e seria um prazer e uma honra poder trabalhar com você para fazer com que o teu lançamento agressivo, né, de mix de produtos seja melhor trabalhado e você realmente aproveite o máximo, extraia o máximo de valor dessas oportunidades, tá bom? Campeã, super obrigado por nos ouvir, nos acompanhar. Deixe seus comentários, curta, compartilhe, deixe, né, sugestões de outros temas se você quiser, e a gente se vê ou se ouve no próximo podcast Venda Mais. Até lá, grande abraço, boa semana e boas vendas. Tchau!